Bora lá, galera. Então, boa tarde, gatinhos. Hoje nós vamos falar sobre geradores, elementos no circuito e outra coisa que eu esqueci agora. Mas antes, eu vou fazer algumas questões daquela lista de corrente elétrica, tá certo? Que eu passei para vocês e não fiz nenhuma questão. E eu vi que tem umas questões que eu preciso chamar atenção para explicar como é que funciona, tá certo? Então, vocês estão vendo aí o arquivo que eu mandei para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, diz o seguinte, por exemplo, né, a primeira questão. Sempre, tá? Isso eu dou em análise de gráficos, quando eu dou no primeiro ano. Como não trabalhei com vocês, não sei se o professor explicou isso para vocês. Mas é o seguinte, sempre que você tiver um gráfico, qualquer gráfico, tá? E nesse gráfico, sempre um gráfico, normalmente na física, ele é baseado em uma equação, tá? Quase todos os gráficos são baseados em uma equação. Então, a gente faz o seguinte, sempre que esse cara aqui, ó, por exemplo, um gráfico ΔS versus ΔT, né? Se tiver alguma equação onde esse cara, ΔS, possa ser dividido por esse outro cara, ΔT, o resultado disso aqui, ó, que equação é essa? ΔS sobre ΔT. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual à velocidade, não é assim? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Sempre que você tiver um gráfico onde esse cara pode ser dividido por esse, o resultado desta equação representa o meu gráfico. Então, o gráfico aqui, ó, ele está representando a minha velocidade. Então, se ele está para cima, velocidade positiva. Se ele está para baixo, velocidade negativa. Se ele está na horizontal, velocidade zero. Mas, se eu fizer outro gráfico aqui, ó, agora, se eu fizer um gráfico, outro gráfico, só que agora velocidade em função do tempo. Existe algum gráfico, ou melhor, existe alguma equação onde esse cara divida esse? ΔV sobre ΔT. Isso aqui, gente, põe nem a mão na roda, viu? Essa dica. ΔV sobre ΔT é a aceleração. Então, eu sei que esse gráfico aqui, ó, ele está representando a aceleração. E por ele estar subindo, eu sei que essa aceleração tem sinal positivo. Se ela estivesse descendo, essa aceleração seria negativa. Existe alguma equação onde essa velocidade multiplique esse tempo? Tem alguma equação? Olha para cá, essa equação aqui, ó. Se eu pegar ΔV, se eu pegar aqui, desculpa, ΔS sobre ΔT, né? Se eu fizer meio pelos extremos, fica ΔS igual a V vezes ΔT. Então, isso vezes isso é igual a ΔS. Ou seja, sempre que você tiver um gráfico onde esse cara multiplique esse cara em alguma equação, o resultado disso representa a área do gráfico. Então, no caso, essa área do gráfico, ela representa o espaço. Para que você está falando isso, professor? Olha para cá. Existe alguma equação onde este cara multiplique este cara? A equação da corrente é essa daqui, ó. Corrente igual quantidade de carga que passa por um certo ponto em um certo intervalo de tempo. Ou seja, se eu fizer meio pelos extremos, eu tenho que ΔQ é igual a corrente vezes ΔT. Ou seja, isso vezes isso é igual a quantidade de carga. Então, eu já sei que essa área aqui, ó, essa área embaixo do meu gráfico, ela representa a minha carga.
Beleza, galera? Dá para entender o que eu estou falando? Essa dica, ela é fantástica e ela é importantíssima, tá certo, galera? Importantíssima. Só quem dá análise de gráficos assim sou eu. Se você entender isso aqui no Enem, isso aqui vai salvar a sua vida, tá? Porque tem questão que você só faz por análise de gráficos. Só fazendo a área do gráfico você resolve a questão. Mas se você não souber o que aquela área do gráfico representa, então não vai servir de nada para você. Então aqui, ó, calcule a carga que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. No caso aqui, os dois primeiros segundos é só isso aqui, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. Então, a quantidade de carga vai ser, isso aí era para ser um retângulo, mas está quase um quadrado, né? A área desse retângulo, que é base vezes altura. E vai ser 2 vezes 4. 8. 8 coulombs. Tranquilo, galera? Simples, né? Isso eu faço para todas as questões, tá? Que tem gráfico, você olhou um gráfico corrente em função do tempo, você já sabe que a área do gráfico representa a carga, tá bom? Então, vou pegar aqui nessa questão agora, questão 2. No intervalo de tempo entre 0 e 0,6, entre 0 e 0,6, a quantidade de carga que atravessa o fio, eu tenho dois fios, um fio vermelho e um fio azul. A quantidade de carga que passa pelos fios até 0,6 segundos é maior no fio vermelho ou é maior no fio azul? Só olhando para esse gráfico aí, eu não preciso nem fazer a conta. Como eu falei, a carga vai ser a área do gráfico. Mas eu não preciso nem fazer essa área do gráfico, porque olhando até 0,6, você consegue me dizer qual tem mais carga. Por qual passa mais carga? Passa mais carga pelo vermelho ou passa mais carga pelo azul? O azul é tudo isso. O vermelho é só isso. Então, na primeira parte, vai passar mais carga pelo fio azul, pelo fio 2. No intervalo entre 0,6 e 1, passa mais carga onde? Entre 0,6 e 1. No azul é só isso, a área. No vermelho é tudo isso. Passa mais carga pelo vermelho. No 1. No intervalo de 0 a 1, passa mais carga em quem? No todo. Por qual deles passa mais carga? Aqui, ó. A única coisa que diferencia esses fios, a área deles, é que o vermelho pega essa arinha, esse pedacinho a mais, e o azul, ele pega esse pedação a mais, né, do que o vermelho. E dá para você ver que esse pedaço azul é muito maior do que esse pedaço vermelho. Logo, resposta 2, 1, 2. Ok, galera? Estão me acompanhando? Dúvidas, perguntas? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém quer que eu explique novamente? Beleza? Tá certo. Vocês estão calados demais. Bem, todas essas questões são relacionadas à área, tá bom? Nessa questão aqui, no caso, ó, ele quer saber o número de cargas. O número de cargas. Você vai calcular aqui, ó, o valor da carga. Quando você calcular o valor da carga, você joga esse Q nessa equação. N vezes E, onde E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você acha o número de cargas. Ele quer a ordem de grandeza dessas cargas, né? Ok? Deixa eu ver mais. Aqui, ó, o efeito de aquecimento por conta da passagem da corrente elétrica é chamado de quê? O efeito do aquecimento devido à passagem da corrente elétrica é chamado de quê? Muito fácil, né? Tá?
Deixa eu ver mais aqui uma outra. Quando eu botar nas questões, tá? Não dá para eu botar 10 a terceira, tá certo? Não dá para eu fazer isso aqui. Não dá para eu fazer, ó, isso aqui, tá? Então, na questão, lá no Forms, né? Já devem ter percebido, eu coloco assim, tá certo, galera? Se aparecer assim. Exato, Antônio. Feito o Jaule, tá? Essa questão aqui, ó, já foi questão do Enem, foi 2 vezes questão do Enem essa daqui. Como que eu acendo essa lâmpada? Show, show. Desculpa, eu tinha esquecido de falar, né? Como que eu acendo essa lâmpada? A lâmpada, ela tem o bocal, tá? E ela tem uma pontinha aqui, ó. Um dos polos dela é essa pontinha e o outro polo dela é essa parte lateral rosqueável, tá certo? Então, para acender ela, eu tenho que ligar essa lâmpada tanto aqui quanto aqui, tá certo? Então, qual desses esquemas aqui eu conseguiria acender essa lâmpada? Em qual desses esquemas? Pedro falou Pedro. O de João de Pedro. Carlos, dá para acender? Carlos, dá para acender? Carlos, olha, ele está ligando esse polo aqui e esse mesmo polo do outro lado. Então, não dá, tá certo? João está ligando esse polo no positivo e esse polo no negativo. Mateus, está ligando só um polo. Pedro, está ligando um polo no positivo e outro polo no negativo. Então, João e Pedro. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Por que que o passarinho não toma choque, né? De acordo com o que eu já falei para vocês, por que que esse passarinho não toma choque? Qual seria a resposta? Posso, tá? Posso, faço, vou ver. Qual a resposta da questão 16? Exatamente, viu, galera? A diferença de potencial entre os dois pontos, né, A e B, é praticamente nula. Beleza. O choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano, ocasionando pela passagem da corrente elétrica. Os danos biológicos dependem da intensidade da corrente que flui pelo corpo. O poraquê é um peixe conhecido na região amazônica e ele pode produzir uma tensão de 600 volts. Então, vou botar aqui, ó, tensão de 600 volts. Se considerarmos que um ser humano adulto tem uma resistência corporal de 1.500 ohms, lembrando que o cara tem que estar dentro d'água para tomar esse choque, né, velho? Então a resistência do corpo humano ela cai fuderosamente, tá? Em qual faixa se enquadra uma pessoa sujeita a uma descarga elétrica devido ao contato com o peixe por aqui? Então vou descobrir qual é a corrente que ele toma aqui, ó. Para descobrir a cipuada. Aí tem aquelas duas equações, Pio e Rui. A única que tem esses três caras aí é o Rui, tá bom? Então, ó, 1.500 é igual a 600 sobre I. Meio pelos extremos aqui. E vai ser 600 dividido... Oh, já cortei o zero, né, velho? 6 dividido por 15. Que vai dar 0,4. 2 vai dar 34, né? 0,4. 0,4 amperes. 0,4 ampere em miliampere, isso aqui vai dar mili é 10 a menos 3, tá? Então vão dar 3 casinhas. Ó, uma, duas, tava aqui a vírgula, ó. Uma, duas, três, 400 miliampere. Então esse cara ia tomar uma fibrilação ventricular que pode ser fatal. Tranquilo?
Beleza. Então, vamos voltar para os conteúdos, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiverem alguma questão que se vocês quiserem que eu faça alguma questão ainda, vocês falam, tá? Que no final eu faço. Quem perdeu a aula de ontem, eu já joguei a aula agora, tá? Joguei a aula agora há pouco lá no YouTube. Certo, Antônio. No final, você me lembra, tá? Bom. Bem, vamos para geradores, tá? Eu já expliquei a vocês o que são geradores, né? São as fontes, né, de energia elétrica. São equipamentos que transformam algum tipo de energia em energia elétrica, né? E aí eu tenho várias formas de se converter em energia elétrica. Eu tenho energia química nas pilhas, eu tenho energia solar, eu tenho energia eólica, eu tenho energia do movimento das águas, né, energia cinética das águas, que são as hidrelétricas, eu tenho energia nuclear, tenho energia térmica, e todas essas fontes de energia eu posso utilizar para converter em energia elétrica. Só que a maioria dessas fontes citadas, elas utilizam esse tipo de gerador que tem uma turbina, alguma coisa faz girar a turbina. No caso dos aerogeradores, são aquelas pás gigantescas que fazem esse papel, e é o vento que faz girar. Na hidrelétrica, é a água que faz girar. Na termoelétrica e na nuclear, é o vapor quente que gira essas turbinas, tá? Elas estão ligadas aqui a uma espira dentro de um campo magnético que fica girando ali, produzindo corrente elétrica, que a gente vai ver esse magnetismo, em eletromagnetismo, como é gerada essa corrente elétrica, tá bom? E os geradores, eles são, como eu já disse a vocês, eles aparecem dessa forma, um pauzinho grande que é o positivo e o pequenininho que é o negativo. E o maior e o menor, porque diz ali que a diferença de potencial ela é diferente, tá? A diferença de potência ficou meio estranho, né? Mas é isso mesmo. Então aqui eu tenho todo gerador, ele tem uma resistência interna, tá? Todo equipamento que você utilize, ele tem uma certa resistência e ele vai esquentar. Todos, sempre eles vão esquentar. Sempre eles vão dissipar um pouco de energia na forma de energia térmica, sempre. Então, essa dissipação de energia é devido a essa resistência interna que os equipamentos têm, que os geradores têm, tá certo? Na maioria das vezes, as questões não aparecem essa resistência pequenininha aí, mas quando aparecer essa resistência pequenininha ao lado do gerador, ao lado da fonte, é porque ele está dizendo que é a resistência interna desse gerador, tá certo? Então, aqui eu tenho, transforma energia química em energia elétrica, transforma energia mecânica, no caso aí cinética, potencial gravitacional, né, em energia elétrica. Na mecânica, na verdade, aí é a cinética de rotação das hélices, né, que vai converter em energia elétrica. Aqui está o esquema que eu falei, ó, uma espira dentro de um campo magnético. Conforme essa espira vai girando, eu vou gerando corrente elétrica. Mas eu não vou abordar agora como funciona isso, porque a gente vai falar em eletromagnetismo, tá bom? Força eletromotriz. A tensão, ou DDP, ela só é utilizada, o termo tensão, tá? Ou DDP, quando é uma fonte consumidora, tá certo? Quando é uma bateria, quando é um gerador, quando é uma fonte, né? É chamado força eletromotriz, e não é esse não, é um epsilon. Epsilon, tá? Não é um E maiúsculo, é um epsilon. Então, força eletromotriz, ela se refere a DDP do gerador, tá bom? A tensão do gerador. Então, por exemplo, eu posso botar assim, ó, uma fonte aqui, tá? Aqui eu tenho uma lâmpada, outra lâmpada. A corrente elétrica vai fluir aqui, ó. Então, eu escrevo assim, ó, a fonte, né,
tem uma força eletromotriz de 12 volts, tá certo? Ou seja, a tensão, a DDP da fonte é 12 volts. A gente só usa essa expressão para poder diferenciar, tá certo? Quando for um consumidor, aí você vai usar DDP ou tensão, U. Se você ver esse Ezinho aí, é a mesma coisa, só que a gente está usando para representar o meu gerador, tá certo? Que é a minha fonte, força eletromotriz. E a tensão total desse gerador, essa tensão total desse gerador, seria a força eletromotriz dele, mais a resistência interna, mais o que é consumido pela resistência interna, tá? Porque ele produz, mas do que ele produz, parte já é consumido pelo próprio equipamento, né, para ele funcionar na resistência interna. E aí só sobra uma certa quantidade. Aquela quantidade que sobra é a força eletromotriz, tá bom? Que é o útil. Ok? Então aqui eu tenho, ó, minha fonte, né, que eu já expliquei a vocês. A ideal e a real é quando eu tenho uma resistênciazinha do lado, né? Tudo bem? Então, ó, aqui ela vai perder energia na forma de calor, tá? Aquece, a resistência sempre aquece. Todo equipamento aquece. Então, todo equipamento tem uma perda de energia na forma de calor. Então, todo equipamento possui um certo rendimento, tá bom? E aí, alguns equipamentos podem ter rendimento maior do que outros. Hoje, a galera trabalha para que os equipamentos tenham o maior rendimento possível, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um circuito, né, com duas lâmpadas. Se essas lâmpadas forem colocadas aqui, ó, em sequência, uma da outra, eu digo que elas estão em série. Se elas forem colocadas aqui, ó, uma aqui no caso em paralelo, né, ó, em paralelo, em fios diferentes, né? Eu digo que ela está em paralelo. Se for no mesmo fio, é série. Se for em fios diferentes, ela está em paralelo. E isso vai me dar algumas coisinhas importantes, tá? É bem bacana você trabalhar isso no laboratório, você consegue ver a diferença do brilho das lâmpadas, beleza? Aqui eu tenho algumas fontes, né? Umas pilhas que são 1,5 volts. As tomadas que são 220 ou 110, baterias que são de 12 volts. Vocês sabem que parte do país utiliza 110, né? E parte utiliza 220. A parte do país que utiliza 110 foi quando rolou a Revolução e a Europa já estava avançando tecnologicamente e vendia as coisas para o Brasil usadas já, né? E aí o Brasil pegava esses equipamentos da Europa e ela é 110. Então eles pegavam esse equipamento de 110. E começou o desenvolvimento, pode ver que é na região sudeste, naquela parte ali, sul-sudeste, né? E aí começou o desenvolvimento. Só que sairia muito caro se você mantesse esses 110 volts para mandar para o resto do Brasil, porque o país é praticamente um continente, né? Então, foi necessário, foi mais inteligente utilizar uma tensão de 220 volts, porque quanto maior a tensão, nesta equação aqui, ó, chega. Aqui, ó, se eu passar a corrente para cá, para uma mesma potência, tá certo? Quando a tensão é grande, a corrente é pequena. Então, se eu dobrasse a tensão para enviar para o resto do país, a corrente necessária cairia pela metade. E se eu mantivesse os 110 volts, a corrente ia ser tão grande que o efeito Joule nos fios ia ser gigantesco. Então, ia perder muita energia. Então, para diminuir o efeito Joule nos fios, eu ia ter que botar uma bitela de fio, né, gigantesca. Então, não era viável, ia ficar muito pesado, ia ficar muito caro. Então, por isso, dobrou-se a tensão, caiu a corrente pela metade e fica mais fácil de você mandar essa corrente para o resto do país.
Associação das baterias, né, dos geradores. Eu posso colocá-los em paralelo e posso colocá-los em série e tal. Esses aqui, eles estão em série. As pilhas do controle remoto, tem controle remoto que você coloca elas em sequência, tá? Tem controle remoto que você coloca elas em sequência. E tem controle remoto que você coloca elas assim, ó. Um para lá, um para cá. Esses que estão assim, eles também estão em série. Porque, na verdade, é assim, ó. Uma ligação entra aqui, aí, ó, liga daqui para cá e sai aqui. Então, essas pilhas aqui, elas também estão em série, tá certo? Então, para que eu uso essas pilhas em série? As pilhas, elas têm uma tensão de 1,5 volts. Na verdade, aqui, ó, já estou falando de força eletromotriz, né? De 1,5 volts. Quando elas estão em série, esses valores se somam. Então, um controle remoto, para funcionar, ele precisa de 3 volts. Logo, ele precisa de duas pilhas de 1,5 volts ligadas em série. Esse esquema aqui, ó, ele praticamente, eu acho que ele não é usado, né? Pelo menos eu nunca vi algo que utilizasse um esquema de associação em paralelo. Como eu falei para vocês, ó, DDP aqui, ó, 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Tudo é 1,5. Ou seja, todo esse lado aqui está em 1,5 potencial. Todo esse lado aqui está em 0, 0, 0, 0. Ou seja, todas elas estão ligadas com uma diferença de potencial de 1,5 volts. Todas elas estão ligadas nessa DDP de 1,5 volts. E aí não teria utilidade, já são utilizadas normalmente para aumentar a tensão, né? As ligações, as associações. Então, isso aqui não teria serventia para mim. Embora, fazendo isso, né, eu consigo somar a corrente. Então, a intensidade da corrente sai maior, tá certo? Mas eu teria que ter um circuito específico onde eu necessitasse de uma corrente maior com 1,5 volts. E aí aqui eu diminuo a resistência interna. Quando eu faço isso, a resistência equivalente, a resistência interna equivalente do circuito, ela diminui, tá? Diminuindo essa resistência interna, eu perco menos energia na forma de calor. Então esse circuito ele acaba apresentando um rendimento melhor, um rendimento maior, tá? Só que tem um detalhe importante. Se você utilizar uma pilha, se uma dessas, sabe aquele negócio de você trocar uma pilha, tira só uma pilha, vou botar, só tem uma pilha nova, as duas estão ruins, você vai botar só uma nova. E aí o controle está funcionando. Só qual é o problema? Quando você bota uma pilha ruim aqui, ó, nesse meu esquema, se essa pilha estiver ruim, ela vai funcionar como um consumidor e não como um gerador. Ela vai estar consumindo a energia das outras também. Então, sempre que for trocar as pilhas, tem que trocar as duas, tá? Porque senão uma acaba sendo a vilã aí, virando um consumidor, tá certo? Então, no caso aqui, ó, por exemplo, né? São 3 fontes, 3 geradores aqui, ó, 3 pilhas, tá? Cada um gera uma corrente e lá na frente essa corrente se soma, tá bom? Eles equivalem a uma resistência interna menor, a tensão equivalente é a mesma da deles e a corrente vai ser maior. Então, o benefício seria esse, de apresentar uma maior corrente, porém não tem muita utilidade no nosso dia a dia. Beleza? Então, isso aqui foi o que eu acabei de falar, só para expressar aí, tá certo? A tensão é a soma, ou a força eletromotriz, né? É a soma, aqui, de 1 mais 2 mais 3, na associação em série. A resistência interna também se soma, porque é uma associação em série. Aqui, ó, um exemplo, se eu pegar uma pilha e verificar aqui no voltímetro, ela está dando 1,5 volt. Quando eu coloquei as duas em sequência, ela passou a marcar 3 volts, porque elas estão associadas em série, se soma. A resistência interna, ó, ela se soma, tá bom? Quando é em série, essa resistência se soma. Quando é em paralelo, olha aqui, ó, quando é em paralelo,
se você tiver, por exemplo, duas pilhas, se você tiver aqui, ó, essas duas pilhas associadas em paralelo, a resistência equivalente, é como se fosse uma resistência só no lugar delas duas, como elas são iguais, idênticas, vai ser uma delas dividido por 2, porque são duas pilhas, né? Se fossem 3, dividido por 3. É por isso que a resistência equivalente diminui, né? Porque eu vou dividir pelo número de pilhas, tá bom? E o que são os receptores? São os aparelhos que vão consumir energia, no caso aqui, uma geladeira, um ventilador, uma televisão. E aí tem uma coisa importante aqui, tá certo? Quando vocês visualizarem um circuito, note aqui, ó, que eu estou mostrando que o meu receptor, a corrente está entrando, ó, pelo lado positivo dele, certo? Quando você faz uma associação de pilhas, você faz uma associação assim, ó. Estou associando em série elas, em série. Então, estou botando negativo, positivo, negativo, positivo, negativo de um no positivo do outro. Tá bom? A corrente, se eu escrevesse isso aqui, né, nos pauzinhos lá, ficaria assim, ó. Tracinho, tração. Tracinho, tração. Tracinho, tração. Ou seja, a corrente está entrando aqui, ó, no polo negativo. Quando ela entra no polo negativo, significa que são geradores, são fontes, tá bom? Preste atenção. Se eu fizer um circuito assim, ó, se eu fizer um circuito, só um exemplo, tem um circuito aqui, droga. Eu tenho o meu circuito e eu faço aqui, ó, tracinho, tração, positivo e negativo. A minha corrente elétrica, ela circula assim, ó, certo? Sentido horário, tudo bem? Se eu fizer um desenho assim, ó, presta atenção. Se eu fizer um desenho assim, ó, eu tenho duas fontes. E aí você tem que saber se os dois realmente são fontes ou se um deles é um receptor. Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, esse primeiro, ele joga a corrente assim, ó. E o segundo jogaria a corrente assim, ó. Não pode, não existe um circuito onde os dois jogam corrente no mesmo, para se encontrarem, né, em sentidos contrários. A corrente ela tem que circular em um único sentido. Então isso está errado. Se você vê isso aqui, então é porque um deles não é fonte, um deles é receptor. E como é que eu vou saber, professor, quem é o receptor, quem é o consumidor? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 20 volts e aqui eu tenho 15 volts, é óbvio que o consumidor é o que tem menos, tá, galera? Não tem como o consumidor ter mais do que a fonte. Tá certo? Então, os receptores, eles vão apresentar um rendimento, tá? Que é a potência útil sobre a potência total. Todo equipamento tem uma certa potência. Sim, eu ia falar sobre potência hoje, se desse. Então, ele tem a potência útil e a potência total, o quanto que ele, de fato, utiliza para funcionar. A potência está relacionada com a energia que ele utiliza para funcionar, tá certo? Ou energia útil sobre energia total. É uma forma de você calcular esse rendimento. Aqui eu tenho uns exemplos. Nos dois circuitos ao lado, as 4 baterias são idênticas, assim como as 2 lâmpadas. Comparando o brilho das lâmpadas nos dois circuitos, assinale a alternativa correta sobre a que brilha mais. Brilha mais se eu associar as baterias em série, ou essa lâmpada vai brilhar mais se eu associar essas baterias em paralelo? Em série, porque em série eu somo a tensão. E o que faz a diferença para o aparelho funcionar bem ou não é a tensão, tá certo? Se eu pegar, por exemplo, um aparelho de som que é 220 volts e levar ele lá para São Paulo, que é 110 volts,
ele pode até ligar, acender a luzinha, mas só como é uma tensão menor, ele foi acostumado, ele foi projetado para uma tensão maior, que é o dobro, como a tensão lá é pequena, ele não vai funcionar da mesma forma. A potência dissipada por ele vai ser pequena e não vai ser suficiente para ele funcionar. Então, se eu pego agora um aparelho de som lá que é 110 e trago para cá, que é 220, que é o dobro de tensão, na hora que eu ligar na tomada, ele vai produzir uma potência, ele vai dissipar uma potência muito maior do que a necessária para ele funcionar. E aí ele queima, tá certo? Então, quem vai me dizer isso é a tensão. Então, para acender melhor essa lâmpada, eu teria que ter uma tensão maior. Aqui, no que eu falei para vocês anteriormente, eu tenho um circuito e eu tenho duas fontes. Aí eu pergunto, as duas são fontes? Primeira pergunta é essa, as duas são fontes? Como é que eu sei isso daí, né, Caio? Ó, esse cara tá mandando corrente para lá. E esse cara tá mandando corrente para lá. Então tá errado. Isso aqui é só um voltímetro que eu liguei para saber a diferença de potencial aqui, ó, entre esses pontos. Então, um desses não é fonte, um desses é consumidor, é receptor. Quem? Esse cara aqui, ó, que é o menor. Esse cara, ele está consumindo 8 volts. A fonte está produzindo 20 e esse cara está consumindo 8. Sobra quanto para o restante do circuito? Para esses meus 3 resistores, se eu estou produzindo 20 e só aquele carinha está consumindo 8, está sobrando para o restante dos meus resistores, dos meus aparelhos, 12 volts. 12 volts. E aí vamos ver se vocês lembram o que eu disse na aula passada. Quanto cada um desse aqui vai consumir desses 12 volts? Vocês lembram? Esse primeiro vai consumir quanto? O de um ohm vai consumir quantos volts? Quem lembra? 10 vezes menos que o segundo. Perfeito. Perfeito. E o terceiro também, não é assim? Então, se eu tenho 12 e o primeiro tem que consumir 10 vezes menos que o segundo, então o primeiro vai consumir quanto? 1 volt, 10 volts, 1 volt. Olha aí, professor, dei valor a isso, hein? Ximaria, isso é legal demais, professor. Então, olha, começa aqui, ó, 20 volts, 20, consumiu 1, virou 19, consumiu 10, virou 9, 9, consumiu 1, virou 8, 8, consumiu 8, virou 0. Então, chegou aqui, ó, 0 volts. Beleza, galera. Chegou aqui, ó, 0, esse cara não interfere em nada, 0 volt. E aqui é 0. Qual é o potencial aqui, ó? 0. Qual é o potencial aqui? 20, consumiu 1, virou 19. Então, aqui é 19. Qual é a diferença de potencial que esse voltímetro está medindo? 19. Vou nem fazer a corrente. Show? Aqui eu tenho 3 fontes, ó. São 3 fontes mesmo ou não? Aí eu venho aqui, ó, pá, corrente. Opa. Então, um desses aqui, ó, não é fonte, um desses é consumidor. Então, se eu tenho 2 girando para um lado e um para o outro lado, então esse cara aqui é um consumidor, tá certo? Cada um é 1,5, ó, 1,5, 1,5 e 1,5. Só que esse cara ele está consumindo 1,5. Então, quando eu somar essa associação em série, vai ficar ó, 1,5 mais 1,5 menos 1,5. Então, sobra só 1,5. Meu Deus do céu, é quanto 1,5. A resistência interna deles é 1 ohm. Então, tem aqui 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Qual é a corrente que circula pelas pilhas? Então, eu tenho essa tensão,
Vou pegar aqui a equação de Rui, Boy-Rui. Eu tenho a resistência, que é em série 1 mais 1 mais 1. Então, eu tenho 3. Eu tenho a tensão, que é 1,5, e eu quero a corrente. Meio pelos extremos aqui, corrente é 1,5 dividido por 3, que dá 0,5 ampere. E o sentido é esse aqui, ó. Uau! Horário. Perguntas? Perguntas? Esse aqui eu não vou fazer, porque necessita de conceito de associação de resistores, e eu vou deixar para depois. Eita, bexiga. De novo essa questão? Tá. Quer que eu explique de novo, né? Tá. Deixa eu só abrir aqui que eu já tinha fechado. Meu WhatsApp, quando levantar, saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, chama que eu vou. Vamos lá. Eric, o que é que você tem que perceber aqui, Eric? Que esses caras aqui, ó, estão mandando corrente no sentido horário, mas esse aqui mandaria no sentido anti-horário. Então, ou esses dois são consumidores, ou esse aqui é um consumidor. Como é que eu sei que é aquele? Porque a questão diz que as 3 pilhas têm a mesma força eletromotriz de 1,5. Então, não pode ser esse gerador e 2 de 1,5 consumindo. Então, esse cara aqui, ele é um consumidor, tá certo? Então, tem 1,5 para lá, 1,5 para lá, e esse cara está consumindo 1,5. Então, no total, a força eletromotriz total, né, fornecida aí, é 1,5 mais 1,5 menos 1,5. Ou seja, no total é fornecido apenas 1,5 volts. Tem até aí? E aí eu disse a vocês que as pilhas em série, nós vamos somar as resistências. Então, se eu tenho 1, 1 e 1, a resistência equivalente total é 3 ohms. E aí eu peguei a equação, ó, de Rui, a resistência é 3, a tensão é 1,5 e a corrente. Meio pelos extremos fica devagarinho, 3 vezes U, passo 3, 1,5 dividido por 3, 0,5. Beleza. Ok. Aí eu vou apresentar aqui os elementos do circuito, que é rapidinho, tá? Elementos do circuito são os elementos que compõem o nosso circuito, que podem aparecer no circuito elétrico, de uma forma mais simples, tá? Bem resumida. Fusíveis. Os fusíveis, hoje, utilizamos nas casas algo parecido com os fusíveis, que são os disjuntores. Os disjuntores, eles normalmente ficam atrás da porta, uma caixinha preta ou branca, enfim. E aí ele é um botão preto, duro, né? Como é que ele funciona? Esse botão, você força ele, né? Liga ele para baixo. Quando ele dispara, falta energia. Não sei se já passaram por isso. Você faz, puta merda, faltou energia. Só aqui em casa, ó. Olha ao redor, tá tudo iluminado, só a sua casa faltou energia. Aí você vai lá,
atrás da porta, abre o quadro de disjuntores e vê se algum deles arriou, se algum deles desligou. Você vai lá e religa ele. Por que eles desligam? Os disjuntores, por exemplo, existem vários, tá? Um para a sala, um para o quarto, um para o banheiro, um para o chuveiro. Então, eu tenho um disjuntor de 20 amperes. Ele permite que passe corrente elétrica de até 20 amperes por ele. Se passar uma corrente elétrica maior do que 20 amperes, por exemplo, você botou um disjuntor... Oi? Peraí. Isso aqui, ó. Isso, Pedro. Exatamente. Exatamente isso daí. Perfeito. Viu? Se você botou um disjuntor de 20 amperes na sua casa, no seu banheiro, tá? E aí você tem chuveiro elétrico nos 2 quartos, nos 2 banheiros. Na hora que você ligou um chuveiro elétrico só, tudo bem, ele suportou. Só que quando você ligou os 2 chuveiros, ele puxa muita corrente elétrica, o chuveiro elétrico. E na hora que você ligou os 2 chuveiros, puxou tanta corrente que o disjuntor esquentou mais do que ele permite esquentar, porque ele é um metal por onde passa a corrente elétrica. Por efeito Joule, ele aquece. E na hora que ele aquece, ele é formado por 2 metais diferentes. Pronto, e nada não. Aí é só religar, né? São 2 metais diferentes. Se são 2 metais diferentes, eles sofrem dilatações diferentes, né? Isso chama-se lâmina bimetálica. Vocês devem ter visto no ano passado. E aí, na hora que passar a corrente elétrica, eles vão esquentar e vão sofrer dilatação. Só como eles estão soldados, juntinhos, não tem como um crescer mais do que o outro, assim para frente. Então, o que acontece? Eles entortam. Tem, exatamente, eu botei uma de lâmina bimetálica. Então, eles entortam. Na hora que ele entorta, se ele esquentar demais, passar uma corrente maior do que 20 amperes, vai ser suficiente para o efeito Joule provocar um aquecimento muito grande, e aí ele entorta. Na hora que ele entorta, ele desliga o circuito. E ele esfria rapidamente. Então, se você, na mesma hora, voltar e religar, ele vai acender, ele vai ligar de novo as lâmpadas. Qual é o problema? Se você ainda insistir com os equipamentos que estavam puxando muita corrente, ele vai voltar a desligar. Ele vai ficar caindo toda hora do disjuntor. Antes, né? E hoje, em carros, isso aqui é o disjuntor de carros, isso aqui é o disjuntor da moto. Na moto, disjuntor fusível, se utilizavam os fusíveis. Na moto existe um fusívelzinho pequenininho desse, perto da bateria, e deixa muita gente no pau, esse fusível. Se esse fusível da moto queimar, meu amigo, você pode empurrar até se esgoelar a sua moto, que ela não vai pegar. E aí é só você trocar esse fusível, é R$1 esse fusível. Trocou o fusível, a moto pega de novo. Porque o que acontece? Mesma coisa, ele serve para controlar a passagem da corrente elétrica, só que como é o fusível. Note que aqui dentro, nesse menor aqui, ó, ele tem, o metal vem aqui e faz assim, ó. O metal vem aqui e faz assim, tá? Faz uma ondinha aqui dentro, tipo um Szinho aqui dentro. Então, nesses disjuntores aqui, a corrente elétrica ela vai passar aqui, ó. Se por acaso vier uma corrente elétrica grande demais, ele vai derreter esse metal. Derretendo esse metal, interrompe a passagem da corrente elétrica. Aí, meu amigo, não tem empurrão que dê jeito para fazer essa moto pegar mais, tá? Então, às vezes é mau contato, tá, Eric? Às vezes é mau contato. Porque quando queima, quando derrete o metal, no caso do fusível, ele funde, ele derrete. Então, se ele derreteu, velho, não tem o que fazer mais não, tá? Então, se você vai para um canto, não quer que ninguém roube a sua moto, você tira o fusível, acaba tira o cachimbo, né, da moto, quando dá para tirar os cachimbos. Mas se você tirar o fusível, o cabo não leva nem por um decreto, só se ele levar no cangote, né, a moto. Então, nos carros é a mesma coisa. No carro, ele tem fusível para várias coisas, né? Tem aqui 50 amperes, 60 amperes, 30 amperes. E aí eu tenho um fusível para os faróis traseiro e dianteiro do lado esquerdo. Eu tenho um fusível para os faróis traseiro e dianteiro do lado direito. Para os piscas, eu tenho um fusível para a buzina, eu tenho um fusível para tudo. Tem um quadro de fusíveis no carro, né? Se você tiver um carro aí na sua casa, peça para o seu pai, sua mãe mostrar, fica embaixo do volante.
embaixo do volante, assim, tem uma tampinha, você puxa aquela tampinha, tem um quadro de fusíveis. Tem muitos fusíveis, mas muitos fusíveis mesmo. Então, às vezes, um carro parou de funcionar a lâmpada esquerda e esquerda traseira e dianteira do carro, as duas, pá, ao mesmo instante. Aí o cara, pô, queimou os dois logo. Não, foi o fusível. Mas você vai ver o fusível tá lá derretido. É só trocar o fusível, o bicho volta a funcionar. Pode ter sido a lâmpada, mas é muito difícil queimar os dois ao mesmo tempo. Tá certo, galera? Então, é sempre bom, quando dá algum problema, o cara olhar na caixa de fusível, né? Antes de ver se é alguma outra coisa. O cara leva no mecânico, rapaz, os faróis queimaram. Os dois faróis. Aí o cara vai lá, é só fusível. O mecânico, você não tá lá, ele bota o fusível, troca o fusível, sei lá, R$5, R$10 de fusível, e diz a você que trocou as duas lâmpadas, né? E aí você sai por besta. Esses são os disjuntores, ó, que o amigo aí mostrou, tá? Atrás da porta. Existem diversos disjuntores de diversos valores e para diversas funcionalidades, tá? Tem o mais simples até mais pesados. As lâmpadas incandescentes que deixaram de ser fabricadas por conta que elas consomem muita energia, como eu falei ontem, elas precisam esquentar até mais de 1000 graus Celsius para poder elas começarem a brilhar amarelo, que é a cor das lâmpadas incandescentes, um brilho amarelo. Dentro desse bulbo, né, desse vidro, tem um gás inerte que impede que esse filamento pegue fogo, né? Se tirar o bulbo de vidro, ele vai aquecer, ele vai esquentar e vai pegar fogo. As pilhas, né? Você já deve ter visto pilhas de solução que o cara põe uma placa de zinco, uma placa de sei lá o que, de cobre, sei lá, uma de zinco, uma de cobre, no limão, né? Enfia no limão. Então aqui eu tenho cargas passando de um lado para o outro, e esse movimento de cargas gera uma corrente elétrica, né? E dá para fazer um limão com uma pilha, né? Oh, errei. Uma pilha de um limão. O consumo de corrente elétrica, que eu vou falar em potência, tá? Vou falar em potência elétrica sobre o consumo. Antigamente, os medidores das casas, eles eram assim, tá? Os de água também. E aí eles mudaram, ficaram só os números. Mas antigamente isso caiu uma nem duas vezes. Era utilizado assim para você verificar quanto que foi que deu a medida da casa de consumo, né? Porque no relógio ele vem dizendo, por exemplo, quando você instalou, foi morar na sua casa, o relógio media 0 kWh. Às vezes nem mede 0, tá? Que a Cosern é Pelé. Então, quando eles vieram verificar depois de um mês, você tinha consumido 150 kWh. Ou seja, nesse mês você consumiu isso daqui, tá? Fora as taxas que a gente paga de iluminação pública, do Diaba 4, né? Os impostos do Diaba 4. Cada 1 kWh da Cosern, tem um custo. E eu vou dizer aqui que esse custo ele é de 60 centavos, tá? Então, para saber quanto você pagaria só do consumo, literalmente, que você teve nesse mês, você teria aqui, ó, R$90 só do consumo, só da energia gasta na sua casa, R$90. Mais as outras taxas, né? Isso aí vai aumentando, beleza? Só que como é que era feito antes? Hoje o cara olha a leitura e já sai direto. Antes era assim, ó. Esse ponteiro tá indo para o 7, imagina, tá igual um relógio, né? Quando tá aqui ainda são 6 horas, não são 7. Então o cara vai e registra o 6. Aqui, ó, tá indo, olha aqui, olha o sentido, né? Tem que olhar o sentido aqui. Ó. O sentido é para cá, ó. Tá indo em direção 0, mas ainda é 9. 9. Esse aqui é para lá, ó. Tá indo para o 5, mas ainda é 4. Esse aqui, ó, tá indo para o 2, mas ainda é 1. Então, ele registrou esse mês dessa casa 1.496. Quando for o próximo mês, ele vai vir e vai registrar outro número. Aí ele fazia a diferença e aquilo ali foi o seu consumo.
Já ouvi falar também, pilha de batata, tá? Já ouvi falar. Mas eu nunca testei, não. Agora, eu vou apresentar a parte de potência, tá? Nota que são conteúdos simples, tá certo? Mas são importantes, são um conhecimento muito importante. E lá na frente, eu vou precisar desses conhecimentos, tá? Então, agora a gente vai ver potência. Posso passar, galera? Vocês estão calados demais, velho. Só quem interage é os meninos aqui. Gosto de mais interação. Preciso que vocês reajam, pelo amor de Deus. Se mexa, senão o urubu vem e come, viu? Então, vamos lá. Potência. O que é potência, né? A potência elétrica, ela é a quantidade de energia que um aparelho consome por segundo, tá? Potência, vocês estudaram ano passado, quando estuda trabalho, energia, você estuda potência também. É dado por esta equação, ou trabalho sobre tempo, ou energia sobre tempo. A unidade de energia é o joule, a unidade de tempo é o segundo. Então, a unidade de potência é o joule por segundo, que significa quantidade de energia consumida a cada segundo, ou watts, tá? Bem, a potência do aparelho vai dizer quanto que esse aparelho consome de energia. Eu posso ter, por exemplo, na minha casa, um som, estou usando só som hoje, né? Mas não tem problema não. Eu posso, na minha casa, um som de potência 300 watts. E aí no som tem uma coisa importante, que é a unidade de som utilizada oficialmente, assim, registrada, é o RMS. Tem alguns sons que você compra, até mesmo toca CD do carro, que ele é dado em PMPO. PMPO não é uma unidade reconhecida, não tem padrão nenhum, o cara coloca o que ele quiser. Então, sempre que vocês forem comprar um som, vocês precisam olhar se essa potência é, por exemplo, 300 watts RMS. Se for 300 watts PMPO, isso aqui não representa 300, é bem menos do que 300, tá? Eles dizem que é até metade do RMS, né? Mas não tem um padrão. Então, sempre olhem. Um dia vocês vão precisar dessa informação, tá certo? Então, quando você tem lá um som de 300 watts, e na sua casa tem um som de 300, na sua casa tem um som de 500. Então, o seu som, ele tem uma potência maior do que o meu. Ele é mais potente do que o meu. Ele faz mais zoada. Porém, para fazer mais zoada, ele vai consumir muito mais energia. Ele consome 500 joules de energia por segundo e o meu vai consumir ali 300 joules de energia por segundo. Entendeu? Então, a potência diz quem é mais potente, porque o chuveiro elétrico. Você vai comprar um chuveiro elétrico, tem chuveiro elétrico que tem lá, o quente vai até 3.000 watts. Chuveiro elétrico é um capeta para consumir energia. Então, 3.000 watts. Você tem lá um outro modelo que diz que o quente vai até 5.000 watts. Não tem necessidade, você vai fazer um café com a água do chuveiro. Então, não tem necessidade de 5.000 watts, é um absurdo de quente. Ninguém toma banho aqui com essa temperatura toda. Então, uma de 3.000 vai ser suficiente, pode ter certeza. A de 5 vai consumir muito mais energia da sua casa para poder funcionar. Mesmo numa temperatura menor, ele vai estar consumindo mais do que consumiria o outro. Tá bom? Então, aqui, ó, quando você ia comprar as lâmpadas incandescentes, essas de filamento, tinha de 30 watts, tinha de 45 watts, se não me engano, 60 watts e tinha de 100 watts. Obviamente, a de 100 dava um pau de luz, um clarão na sala. Agora, ela esquentava demais para funcionar. E você sentia, se você ficasse embaixo de uma lâmpada dessa, você sentia aquele calor, aquele ambiente quente, quente de verdade. A de 30 iluminava muito mal, parecia um candeeiro, né? Bem fraquinho, aquecia menos. A potência desse par era muito menor, mais do que 3 vezes menos do que a de 100.
Ilumina, mas ilumina muito mal, né? Hoje, eu tenho lâmpadas fluorescentes. Isso aqui são as lâmpadas incandescentes. Hoje, as lâmpadas fluorescentes vieram assim, depois eu tenho mais compactas, né? A lâmpada fluorescente de 15 watts, ela faz o mesmo papel que uma incandescente de 60. Ela tem o mesmo brilho, a mesma luminosidade. Agora, nós temos as lâmpadas de LED. A lâmpada de LED de 9 watts faz o mesmo papel de uma fluorescente de 15. Então, você nota que o consumo das lâmpadas está diminuindo. Elas estão diminuindo o consumo consideravelmente e aumentando a eficiência, brilhando da mesma forma, só que consumindo muito menos. Tá? Então, nos carros, por exemplo, eu tenho um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos. E aí eu tenho um outro carro que vai de 0 a 100 em 3 segundos. Então, esse segundo carro ele é muito mais potente do que o primeiro. Rapaz, só tá saindo 5 e 3 também, né? Não tem problema, não. Ele é muito mais potente. Só que para desenvolver essa potência toda a mais, obviamente, ele tem que consumir muito mais combustível, tá? Então, você tem uma motinha 50 cilindradas que faz bem uns 100 km com litro. Aí você vai para uma 150 que faz o seu 40 km com litro. A potência é maior. Aí você vai para uma 250, né? De potência, de cavalos de potência, 250 cavalos de potência, 250 cilindradas, acho que tem 20 cavalos de potência, que é mais potente do que a 150, já consome mais, já vai consumir, sei lá, 30 quilômetros, vai fazer 30 quilômetros por litro. Aí você vai para umas 600, já vai fazer 20, 15 quilômetros. Então, quanto mais potente for a moto, mais ela bebe, né? Porque a maior potência, mais energia ela consome para desenvolver aquele trabalho. Ok, galera? Então, posso ter uma Ninja 650. Uma Ninja 650, ela está fazendo 20 a 22 quilômetros por litro. Ela é econômica, está nessa faixa das 600 cilindradas. Normalmente as motos fazem 15, 17, ela é bem econômica. Vocês são fogo, hein, velho? Então, eu tenho os ventiladores que dependendo do ventilador, eu tenho um ventilador muito mais potente do que o outro, que dá um pau de ar, né? Ventila muito melhor a sua casa, mas vai consumir muito mais energia para isso. Os ferros, os chuveiros, né? Tudo isso são aparelhos que consomem energia. Muita energia, né? Aqui, só para curiosidade, né? O que é que você leva de atenção, o que é que você presta de atenção para comprar um aparelho eletrodoméstico, né, além da qualidade, porque tem umas marcas que já são reconhecidas. A potência ela é muito importante. Então, dependendo do aparelho que você está precisando, a potência dele é um diferencial. Porque se você liga um ferro que é muito potente, um ferro de passar roupa, ele vai consumir muita energia na sua casa. Então, não é legal você estar utilizando esse ferro à torta e à direita, tá? Então, já expliquei para vocês o que é essa potência, tá bom? É a quantidade de energia consumida, né, por um aparelho por segundo. Todos os aparelhos, para funcionar, eles perdem energia na forma de calor, tá bom? Um ventilador, ele esquenta para funcionar, uma televisão, ela esquenta para funcionar. Todo aparelho que funciona à base de corrente elétrica, o atrito, né, quando a corrente elétrica está passando, vai produzir efeito Joule e vai aquecer aquele equipamento. Isso faz com que parte da energia seja perdida aquecendo. Então, a potência do equipamento que ele desenvolve é sempre inferior à potência nominal. Como assim, professor? Eu tenho, por exemplo, a potência de um aparelho, tem dizendo lá, potência da... Vocês podem olhar, por exemplo, no carregador, vem dizendo qual é a corrente dele, né? Se você tem um carregador de 3 miliamperes, de 3 amperes, né? Carrega muito mais rápido do que de 1. Antigamente era 0,7. Se você tem um carregador antigo, para carregar o seu celular é a vida de um burro, entendeu? Então tem aqui, ó, para não mudar muito dos números,
eu tenho um equipamento que tem a potência nominal 500 watts. Então, ele puxa de corrente, ele consome, para funcionar, ele consome 500 watts. Mas ele só entrega, por exemplo, 300. Ele consome 500, mas só entrega 300. Porque os outros 200 watts, né, eles foram perdidos para o objeto funcionar, aquecendo por efeito Joule, tá certo? Aqui a equação que eu falei para vocês é a equação do Pio e a equação do Rui. Não esqueçam delas duas, tá bom? Isso aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. Aqui, ó, no chuveiro, na lâmpada, na caixa das coisas vem dizendo a tensão, vem dizendo a potência, a frequência, tá certo? Tem muitas informações. Vocês podem calcular o consumo de energia da casa de vocês, ó. Por exemplo, digamos que você usa o chuveiro elétrico que tem uma potência de 2.000 watts, tá? Você usa esse chuveiro elétrico por 15 minutos por dia, tá? Só que são 4 pessoas na sua casa. Então, por dia, essas pessoas, elas utilizam esse chuveiro por 1 hora, ligado em 2.000 watts. Quanto de energia que eu pago só com esse chuveiro por mês? Então, vou pegar aqui essa conta. Energia consumida é a potência, que é 2.000, vezes 1 hora. Isso aqui por dia, tá, galera? Por dia. Porém, a conta, ela não vem por dia, ela vem por mês. Então, vou multiplicar isso aqui por 30. Então, a energia consumida só desse chuveiro, 2 vezes 3, 6, e repete a quantidade de 0. 4, 0. 60.000 watts hora. Só que a conta da Coserna, ela vem em quilowatts hora. Então, eu vou transformar isso aqui para quilo. Pego 3 e escrevo um K de quilo. Quilowatts hora. Então, só esse chuveiro elétrico, ele está consumindo 60 quilowatts hora. Se cada quilowatt-hora custa 60 centavos, então eu estou pagando só de chuveiro, viu, galera? Só de chuveiro, R$36. Só de chuveiro elétrico. Então, ele é um vilão, tá? Show, perfeito, Antônio, perfeito. Então, você vê aí que a dissipação em calor é muito pequena. Perfeito, você falou do computador. O computador, aqueles PC de gamer, né? Ele tem... Os caras botam 2 coolers, né? Se brincar, o cara bota até um ventilador do lado, ar na potência máxima, porque o bicho esquenta demais para funcionar. Então, puxando corrente elétrica, efeito Joule, ele aquece demais. Então, para não haver um superaquecimento, os caras botam ali 2 coolers, né? Ventilador, geladeira, bota dentro do freezer. Diaba 4, né? Show de bola. Bem, se eu tiver... Só um minutinho, tá, galera? Mais 5 minutinhos. A gente sempre começa 5 minutinhos antes, tá bom? Mais 5 minutinhos aí. Se eu pegar uma lâmpada de tensão, por exemplo, digamos que essa bateria ela tem 12 volts. E essa lâmpada ela é de 6 volts. Ou seja, se eu ligar ela na bateria direta, ela vai queimar. Porque é uma potência, é uma tensão muito maior do que a limite, né, para ela dissipar a potência necessária. Ela vai liberar tanta potência que ela vai queimar. Então, como é que eu faço para usar essa lâmpada? Eu uso um resistor. Vocês já viram esses resistores? Que são as pecinhas bem pequenininhas, assim. Já viram? Nesse esquema, quando eu for falar de resistor, eu vou mostrar. E aí ele tem essas cores aqui, ó, e essas cores indicam valores, para você saber quanto que vale cada resistor daquele. E aí, se eu colocar um resistor aqui, ó, um resistor suficiente para consumir 6 volts. Então, ele vai consumir 6 volts, vai sobrar 6 e minha lâmpada vai funcionar. Tá? Então, é uma forma de você evitar que ela dissipe muita potência. Mas todo componente eletrônico
tem esses resistores. Todo negócio eletrônico, se você abrir um carregador de celular, tem lá uma bobina, tem lá ele tem tipo um transformador dentro dele, tá? Ele tem resistor, ele tem capacitor, tem tudo. Então, todo componente, todo negócio eletrônico tem resistores. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho como é que são eles. Aqui eu peguei as duas equações, ó, Pio e Rui. Eu posso jogar uma dentro da outra. Se eu pegar aqui, ó, o Pio e isolar a corrente, fica assim, ó, corrente igual a potência sobre U. Posso fazer isso. Posso pegar isso aqui e... Nem sei para que eu fiz isso. Eu nem gosto de começar. Espera, deixa eu apagar aqui. Rapidinho. Paga. Se eu pegar aqui, ó, vamos lá. Pio. E se eu pegar aqui, Rui. O Rui, se eu isolar aqui, ó, I igual a U sobre R. Faço um meio pelos extremos. Pego esse I e jogo aqui, ó. P igual a I, que agora vai virar U sobre R, vezes esse outro U. U vezes U, então, potência é igual a U ao quadrado sobre R. Essas duas equações viraram essa. Tá? É uma das formas de você trabalhar isso. A outra forma de você trabalhar isso é, ao invés de isolar o I, você isola... Oxi. Tá aqui. Você vai isolar o U. Né? Se eu pegar aqui, ó, U, daqui, ó, U igual a RI. Se você pegar esse U e jogar aqui dentro, fica assim, ó. P igual a I vezes U, que é, na verdade, R vezes I. Então, a equação vira P igual a R vezes I ao quadrado. Professor, isso aqui vai servir para quê? Preste atenção. Quando a gente começar a estudar resistores, eu vou usar isso aqui num macete fantástico para vocês, tá? Isso vai ser utilizado para resistores em paralelo e isso vai ser utilizado para resistores em série, associação em série. Isso aqui nada mais é do que a potência em função da tensão e a potência em função da corrente, tá bom? Eu vou trabalhar com essas equações bem direitinho com vocês. E nesse quadro aqui, depois vocês podem fazer, tá certo? Vocês podem anotar todo o consumo da sua casa e saber quanto cada equipamento consome, quanto de energia, você sabe a potência, você pode descobrir a potência deles. Todo equipamento tem mostrando isso aqui, ó, todo equipamento, até na televisão. Então você pega a potência dela, televisão aqui, ó, 60, digamos 100 watts. Quanto tempo a televisão na sua casa fica ligada? Sei lá, 15 horas. Então pegar aqui, ó, 60, 100 vezes 15. Então tenho 1.500 watts por dia. Só que isso aqui vezes 30, porque são 30 dias. E aí eu descubro, você pega a conta da Cosern e olha lá quanto custa 1 kWh, tem dizendo. E aí você descobre quanto que a TV está consumindo. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E vou elaborar agora a atividade para vocês, tá? O Kahoot, tem lá um Kahootzinho. Façam a atividade, galera. Vocês não estão fazendo. E eu preciso que vocês façam. Próxima semana já vai fechar a etapa. E se vocês não tiverem com essas atividades prontas, eu fecho a etapa. Eu entrego a etapa, tá, galera? Eu não vou ficar insistindo, não. Se não quiser fazer, não faça. Agora também depois se responde. Valeu, um beijo. Fique com Deus e até a próxima semana. Qualquer dúvida, Antônio, se você quiser aquela questão, fala comigo no WhatsApp lá que eu respondo, tá bom? Falou!